E aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Bom, eu sou o Thiago Uribarne e essa é a review da série Os Defensores da Netflix. Bora lá? Luke Cage, Jessica Jones, the devil of Hell's Kitchen, the Iron Fist. I can see you've formed a bond here, but I promise you it's temporary. The only way out of here is together. Bom, pessoal, seguinte, sem mais delongas, a série é boa? É boa. Vale a pena assistir? Vale a pena assistir. Tiago, eu preciso ver as outras séries todas. Eu parei no Demolidor, primeira temporada. Preciso ver as outras. Precisa. Hello, darkness, my old friend. Desculpa, mas precisa, tá? Já vou deixar isso logo bem claro. Lembrando que esse review aqui não contém spoilers, beleza? Então não vou dar spoiler, até porque a série estreou anteontem, dependendo da data que você esteja vendo esse vídeo. Então não tem spoilers, tranquilo? Temos aí, se eu não me engano, 2, 3, 4, 5. Tem 5 temporadas disponíveis na Netflix para você assistir. São 2 temporadas de Demolidor, depois você tem uma temporada de Jessica Jones, mais uma temporada de Luke Cage e uma última temporada De Punho de Ferro. Vai com fé que você consegue assistir Punho de Ferro. Sim, Punho de Ferro é a mais fraca de todas. Mas eles conseguem dar um jeito aqui no personagem do Punho de Ferro nessa série dos Defensores. Vamos aos aspectos aí a serem analisados. Primeiro aspecto, o roteiro. O roteiro é bom? Sim, o roteiro é bom. Não tem nada de excepcional, nada de novo. Por quê? Porque você sabe o que vai ser enfrentado nessa série, tá? Lembrando que esse review não tem spoiler, mas assim, eu pressuponho que você tenha dado uma olhada nas outras séries, beleza? Então, por conta disso, não é surpresa nenhuma o inimigo ser o Tentáculo. Isso vem sendo construído ao longo das outras séries, então não é surpresa nenhuma que o inimigo seja o Tentáculo. Falando em inimigo, falando no roteiro, a ameaça ela vai sofrendo uma escala gradativa de força de impacto. Você tem a ameaça de Luke Cage no Queens, você tem Hell's Kitchen com Demolidor, enfim, você tem as ameaças mais locais, cada herói em seu núcleo nas séries anteriores que preparam para os defensores, e obviamente você tem aqui uma culminância, uma conclusão daquela ameaça mais global, digamos assim, mais abrangente, que veio sendo trabalhada na série do Punho de Ferro. Então aqui o Tentáculo, ele realmente mostra todos os seus tentáculos. Tentáculos? Sim, aqui você vê os 5 tentáculos ancestrais, ou seja, os 5 membros de Kunlun que traíram Kunlun, que estão tentando ganhar poder, aumentar o seu poder de influência e atingir os seus objetivos. Falando ainda dos vilões, é extremamente importante e relevante e consistente a inclusão de uma atriz do gabarito da Sigourney Weaver para fazer a vilã na série. Vilã essa que você não sabe o nome até o episódio 2 ou 3 da série. Ela vai sendo apresentada aos poucos, você vai vendo a ameaça dela aos poucos e o poder dela aos poucos. Isso fica muito claro quando ela é colocada em contraponto a Madame Gao. Madame Gao, que vinha sendo trabalhada como uma grande representante do Tentáculo ali em Nova York, você vê uma certa subserviência da Madame Gao à personagem da Sigourney Weaver. Então isso já deixa um peso de como ela é importante dentro desse contexto, dentro desse universo do Tentáculo. I thought it would be a good idea if we all talked this over. Like adults. For all your talk of life, you sure kill a lot of people. Uma coisa bacana que a série conseguiu fazer com o seu roteiro, e aí você vê o que faltou no Punho de Ferro, faltou roteiro, faltou mão de direção. Não que o ator que faz o Punho de Ferro, devo colocar o nome e a carinha dele aqui, seja excepcional, assim como a atriz que faz a Elektra, né? São 2 atores com certa limitação, apesar do ator do Punho de Ferro ter um carisma a mais. Tudo aquilo que houve de errado, tanto no tratamento e na construção do personagem, quanto na interpretação, direção de arte, etc., na série Punho de Ferro, aqui foi minimizado. Quê? Eu não entendi o que ele falou. Aqui foi minimizado, até porque Punho de Ferro é 1/4 da equipe. Como é que ficou a reunião dessa equipe? No primeiro episódio, segundo episódio, até o terceiro episódio, que fecha com chave de ouro, no sentido de, no final do terceiro episódio,
você tem de fato a reunião dos personagens. Isso não é spoiler, porque essa é a cena que foi mostrada no material de divulgação do lançamento da série no painel da Comic Con, aquela cena do corredor e tal. Aquela sequência ali de ação, ela é bastante interessante para mostrar a reunião dos três personagens, mas como eles vão sendo reunidos ao longo da narrativa da série? Eles vão sendo reunidos por cromância, tá? Ou seja, cada herói tem a sua cor. O Demolidor tem o vermelho, a Jessica Jones tons azulados, púrpura, o Luke Cage um tom amarelado e o Punho de Ferro um tom esverdeado. Todos os personagens, antes de se reunirem, quando corta para o núcleo deles, tem essa prevalência dessas cores, fica claro e evidente. Então essa identidade visual sendo trabalhada na série, com a mixagem de som, a trilha sonora que te situa no ambiente que está sendo colocado, ajuda bastante ao espectador a ligar a chave para saber onde a história está acontecendo nos primeiros 2, 3 episódios. Depois que eles se reúnem, a série ganha uma nova identidade. A série ganha todo um tom próprio. Até eu acho, talvez seja o tom mais leve de todas as séries. A reunião dos heróis tem um tom mais leve, um tom um pouco mais de humor do que todas as outras anteriores. Você tem no Demolidor um tom mais sujo, um tom mais pesado, né? Uma batida mais assim, fratura exposta, literalmente. Na Jessica Jones você tem uma coisa mais policialesca, né? Uma coisa mais noir. No Luke Cage você tem a questão racial, a questão de cunho social, mas tem aquela batida hip hop das ruas. E no Punho de Ferro, enfim, Punho de Ferro é o Punho de Ferro. Em Defensores você tem toda uma unidade que foi bem trabalhada, foi bem dirigida e bem construída. Então há uma cara de uma série nova, de um quinto elemento. Um outro aspecto interessante da série é que você percebe uma direção. Você percebe direção de fotografia, composição de cena, iluminação. Isso você percebe de uma forma muito mais clara e evidente do que nas outras séries anteriores aos Defensores. Muito por conta da questão da identidade cromática que eu falei anteriormente, até os heróis todos se reunirem, mas isso permanece depois dessa reunião dos personagens. Você tem muito plano, contraplano, um plangê, plano de superior, enfim. Você tem uma utilização de câmera bastante mais rebuscada do que foi feito até então. Isso é um ponto bastante positivo, o uso mais inventivo de posicionamento de câmera. Isso me agradou bastante. Vale a pena maratonar, é uma série curta, isso é muito bom, são apenas 8 episódios, isso é fantástico, assim, no sentido de você poder assistir e digerir a série de modo tranquilo. Aliás, ela não precisa nem ter um esforço de digestão, ela tem um ritmo bom, uma cadência boa, ótimas coreografias de luta, um roteiro interessante, uma trilha sonora que atende ao que a série precisa, e a reunião dos Defensores, ela me soou até um pouco mais gratificante, mais fluida, mais orgânica do que a reunião, por exemplo, dos Vingadores. Eu sei que não faz muito sentido o paralelo, porque teve um tempo todo de uma série, mas eu senti mais fluido. Foi mais tranquila a reunião dos Defensores em contraponto à reunião de alguns Vingadores que parecem ter sido jogados, mas essa comparação, essa analogia, né, não faz muito sentido dado o tempo de tela que se tem numa série e num filme. A série Os Defensores é um coroamento de todas as séries anteriores, tá? O papel da Elektra é importante, então você tem que ter assistido a segunda temporada de Demolidor. O Stick volta. Todos os personagens secundários estão muito bons. Eu gostaria aqui de colocar uma coisa que me agradou muito. A dublagem da Netflix, das séries da Netflix, continua excelente, tá? Eu devo colocar aqui o rosto dos meus nobres e caros colegas dubladores que fizeram um trabalho excepcional. Assim, de cabeça, eu lembro do Ronaldo Júlio, que dubla o Luke Cage, Felipe Maia, que dubla o Matthew Murdock, que dubla o Demolidor, Júlio Chaves, que dubla o Stick. Enfim, os dubladores são muito bons e vale a pena ver dublado. Assim, eu vi dublado e legendado e a dublagem não fica devendo em nada para a versão original. Uma coisa interessante, o roteiro é tão bacaninha que ele se permite reviravoltas. Ele se permite te surpreender. Você tá achando que a série tá indo pro lugar, por mais comum que seja, e ela se permite te dar uma reviravolta. Meu único ponto assim de crítica é o final, que é um final um pouco previsível, um final um pouco anticlimático. Tá? Ele flopa um pouquinho no final.
A série tem uma barriguinha ali entre o episódio 4 e 5, mas nada demais, nada que comprometa a série. E os personagens do Punho de Ferro e da Elektra, eles são bastante... Eles são... 2000 anos depois. São bastante inexpressivos, mas não comprometem a trama. Mas é doído ver a força que eles fazem para interpretar. O último ponto bacana da série foi a interação entre o Punho de Ferro e o Luke Cage. Essa interação foi sensacional, um ótimo bromance no estilo Thor e Hulk. Bom, é isso, pessoal. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no Filodoxia e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! The devil of Hell's Kitchen. The smart-ass detective. We got a problem? The righteous ex-con. My bad. And the kid with a glowing fist. Yes, I want you to be. The war for New York is here. Yes, I know the enemy. So get your shit together. The more connections you have, the easier it will be to break you. You look like an idiot. Your scarf. We make quite a team. No. What are you talking about? Bulletproof. Blind ninja. Whatever it is you are. Classy.